Esses são alguns dos imóveis que você vai adquirir se comprar o fundo HGRU11. Dá uma olhada aqui, ó, vou passar para você na telinha. Bom, eu fiz uma análise completíssima sobre esse fundo da Credit Suisse, que você vai assistir a partir de agora e eu te convido a ficar até o fim, porque no fim eu vou mostrar o que? Um template, né, um geralzão, com a minha conclusão sobre os vários pontos de análise aí de HGRU11. E além disso, também no final do vídeo vai ter uma simulação de dividendos, tá? Então ali umas estimativas, vou falar uns números para você de quanto que você receberia tendo X, Y, Z investido aí em HGRU. E aliás, esse fundo foi uma recomendação de alguém aqui do canal, tá? Então sempre convido e faço o convite agora para você comentar aqui qual que é o fundo que você quer que eu analise aí na sequência desse quadro maravilhosíssimo, beleza? Sem delongas e bora para análise aí de HGRU11, bora! Então é o seguinte, meus queridíssimos, já estou aqui no Funds Explorer, HGRU11, né? Descrição, é um fundo aí imobiliário do tipo tijolo, ou seja, investe em imóveis físicos, com a gestora aí Credit Suisse Hedging Grifo, né? Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada justamente no site para entender um pouco mais da gestão. O que eu queria começar mostrando para vocês? Estou com a lâmina do fundo aqui aberta. Deixa eu descer, acho que está aqui embaixo. Aqui, ó. Classificação dos setores de atuação. Então, acho que mais importante do que começar a análise é fazer um overview rápido sobre o fundo, aonde que ele investe o seu patrimônio. Então, 29% aí, arredondando, né? Está no setor educacional, 25% em varejo de vestuário e 46% em varejo alimentício, somado com o SPVJ11, que também é um fundo imobiliário que tem 12%. Então, o HGRU também tem uma boa parcela do seu patrimônio investido em um outro fundo, que é o SPVJ11, que é considerado aí de varejo alimentício. Aqui em cima, portanto, na carteira, composição do patrimônio líquido, a gente vê que realmente, majoritariamente, o fundo investe em imóveis, tem ali seus imóveis físicos, né? Em segundo lugar vem o SPVJ11, que é um outro fundo, outros FIIs, CRIs, LCs, que são investimentos de renda fixa, né, atrelados ao setor imobiliário, um pouquinho de caixa, outros, e aí isso aí forma basicamente a composição do patrimônio líquido. Então, majoritariamente, o fundo realmente tem ali seus próprios imóveis físicos para fazer alocação. Sobre a liquidez dele, acho que você não vai ter problema nenhum. Olha o número de cotistas como vem aumentando ao longo do tempo, né? Em março do ano passado, praticamente no auge da crise da pandemia, 34 mil cotistas, né? E hoje, pouco menos de um ano depois, 114 mil cotistas. Então, olha como mês a mês essa escadinha, né? O número de cotistas, ou seja, de pessoas investindo nesse fundo, vem aumentando. O volume financeiro é essa ondinha aqui cinza no fundo do gráfico, né? Então, hoje está ali por volta de 125 milhões é o volume financeiro de negociação em bolsa desse fundo. Então, a não ser que você seja um multimilionário, né, perdido aqui no meu canal de pobretão, você não vai ter problema em comprar e vender esse fundo aí ao longo dos dias. Ainda nessa mesma página, para a gente fechar essa parte do overview geral, a relação do HGRU com o IFIX, que é o principal índice aí, indicador, benchmark de fundos imobiliários do nosso Brasil. Então, desde o início, né, desde o início do fundo, que foi em 2018, é um fundo recente, se eu não me engano, abril de 2018, você vê como ele entregou 68,5 de rentabilidade versus 24,1 do IFIX. Então, ele superou de forma deliciosamente bem acima aí do IFIX. É um fundo hoje que está sendo negociado aí a R$ 124,25. Então, com esse dinheiro, é o dinheiro mínimo que você precisa ter aí para comprar uma cotinha desse fundo. Taxa de administração é que é importante você saber, porque vai comendo sua rentabilidade com o passar do tempo, 0,9% aí ao ano. Beleza, começando a análise em si, né, eu sempre costumo começar pela gestão. E para isso eu abro o site da gestora. Então aquele nominho que a gente viu ali em cima, Credit Suisse Hedging Grifo Corretora de Valores, joga no Google, procura o site que você vai cair nesse aqui. Deixa eu voltar aqui para a página inicial para a gente não se perder. Então esse é o site aqui do gestor da Credit Suisse. O que você pode olhar aqui? É uma análise bem subjetiva a gestão, tá? Não tem muito certo ou errado. A minha visão com certeza vai ser completamente diferente da sua. Vem aqui, por exemplo, em vantagens competitivas. Todo site de gestor vai ter algo parecido com isso. E vejo quais são os pontos que eles mais prezam aí, né? Então, no caso da Credit Suisse, são 4: transparência, gestão profissional, qualidade dos imóveis e credibilidade. Então, é óbvio que aqui o cara não vai falar coisa ruim sobre ele mesmo, né? Fazer um marketing ruim. Então, óbvio que aqui ele vai falar as coisas positivas. Mas, pelo menos, eles colocam aqui, aos 4 cantos do mundo, que eles prezam, por exemplo, por transparência, gestão profissional e credibilidade, né? Qualidade dos imóveis não entra muito nessa questão
Mas o que é mais importante, por exemplo, em gestão é você buscar transparência, que o gestor, mesmo nos momentos mais difíceis, está sendo ali sincero das dificuldades do fundo ou da empresa, no caso, se você estiver analisando uma ação. Então, o que a gente vai fazer, por exemplo, tá? A pandemia, o auge ali em abril, maio do ano passado, gerou muita instabilidade, muitas incertezas. O que a gestão falou, do caso da Credit Suisse sobre o HGRU, o que eles falaram, né, para os cotistas, para os investidores, naquele momento difícil. Então, esse é um exemplo claro. Você pode pegar um momento difícil, um momento de crise, ou você pode olhar os resultados da empresa ou do fundo imobiliário, achar um momento que eles estiveram com muita dificuldade e abrir o release daquele ano para entender o que a administração disse ali como recado, passou como mensagem. Então, a gente vê aqui, ó, central de downloads, relatórios periódicos. Vamos colocar aqui o HGRU, que são todos os fundos geridos pela Credit Suisse. HGRU, que é o nosso foco de estudo aqui. Vamos colocar 2020, né, ano passado, e vamos pegar abril. Abril ali que foi o foco, ponto focal do corona, tá? Então, abrindo aqui o release de 2020 lá em abril, achei interessante aqui nessa parte que eles falam das dificuldades, né, que principalmente o setor educacional ali sofrendo muito, porque não era possível ali no auge da crise ter aulas presenciais, foi tudo paralisado, que eles estavam em negociação, ou que eles nem sabiam se iam ter uma negociação ou não. Então, por exemplo, aqui, ó, esse finalzinho aqui. Ainda há uma inadimplência acima apontada relativa aos estacionamentos e lojas dos imóveis de Estácio Salvador e Santo Alberto, que não pagaram os aluguéis no mês e não conseguimos ainda uma negociação. Então você entende, é muito subjetivo. Eu posso estar tendo uma leitura sobre isso, você pode ler esse trecho inteiro, não vou ler ele inteiro aqui, e ter uma outra leitura. Mas, por exemplo, a partir do momento que o gestor vira para mim e fala que a gente nem sequer conseguiu uma negociação ainda, não sabe quando que vai conseguir, ou como que vai ficar isso daqui para frente, ele está sendo sincero, ele não tem expectativa do que pode vir a acontecer no futuro, e ao invés de tentar maquiar aquilo, falando assim, não, a gente já está dando conta, já estamos em processo de negociação. Ele virou pra gente e falou assim, não estamos em processo de negociação para ver o que vai acontecer. Então é transparência, pelo menos ao meu ver. Olha, esse ponto aqui é interessante. O trabalho comercial tem sido intenso no acompanhamento dos locatários do segmento de educação, os mais afetados pela pandemia de nossa carteira. Por hora, há apenas uma discussão sobre reajuste inflacionário sobre um contrato atípico em andamento e assim que houver um desfecho, comunicaremos neste relatório. Então, na minha opinião, também nesse ponto dá para perceber que eles vêm conversando com os setores mais afetados para entender como que vai ser o desfecho disso, renegociações, e vão avisar os investidores assim que tiverem o desfecho disso tudo, né? Eles são sempre claros que a gente não tem ainda um parecer, assim que a gente tiver, a gente vem aqui e comunica para vocês, investidores. O que eu recomendo você fazer também, que eu não vou fazer aqui, que é entrar muito no mínimo detalhe. Você pode pegar o nome da gestora, no caso aqui é a Credit Suisse, vai no Google, coloca esse nome, coloca corrupção, casos de escândalo, uma coisa nesse sentido, e dá uma olhada nos links que aparecem, ver se realmente teve algum caso no passado da gestora relacionado com corrupção e algo nesse sentido. Enfim, você pode ser criativo e buscar maneira de fazer essa análise. Bom, seguinte, avançando então, né? Aqui no Funds Explorer, dividendos. Então o fundo ali é recente, né? Como eu falei, em abril de 2018 foi quando eles inauguraram, e você pode ver que o pagamento de dividendos é praticamente constante. Tá? Teve ali 3 meses ao longo desse período de tempo que eles pagaram um pouquinho mais ali do que geralmente pagam, mas rigorosamente todo mês é 0,68 centavos, né? Em relação ao dividend yield, você pode perceber que existe uma levíssima tendência de queda. Então vem com uma leve tendência de queda, mas como o pagamento de dividendos é estável ou em alguns momentos até maior, que eles pagam ali por cota, isso significa essa levíssima queda aqui no dividend yield do fundo, significa na verdade que a cota vem com uma tendência de alta, né? Porque na fórmula do dividend yield você leva tanto o preço atual para fazer a fórmula, né? Quanto o dividendo pago. Se o dividendo não alterou, obviamente o que alterou foi o valor da cota, nesse caso se o dividend yield está diminuindo, porque a cota aumentou um pouquinho nesse tempo. Aqui simulação é bem intuitivo, mas vamos passar aqui rapidinho para você entender, se você é bem iniciante. Então, se você aplicou 50 mil aí no HGRU, em 12 meses, na poupança você teria saído depois desse prazo de 12 meses com 50.983 e 27. No investimento aqui no fundo no HGRU, você teria saído com 60.633 e 83. Aqui um dos pontos mais importantes, né, que são os ativos em si e os inquilinos, quem são os clientes aí do fundo. Aqui o Funds Explorer traz um resumo, então ele tem 16 imóveis em 4 estados. Então aqui a gente já mata duas questões. O que é o Triple M, né? Que é o que eu busco e que eu acho que você também deveria buscar para diversificar o seu risco, minimizar o seu risco. Triple M é basicamente você buscar multi-inquilino, multi-imóvel e multi-região. Então quanto mais M o fundo imobiliário tiver, melhor, porque significa que ele não é dependente de um único imóvel ou de uma única região, né, um São Paulo, por exemplo, ou de um único inquilino. Significa que ele está bem diversificado e se alguém deixar de pagar por algum motivo, o fundo não vai sofrer
tanto assim, tá? Então, nesse caso, a gente já mata aqui essa informação rapidamente, ó. 16 ativos, multi-imóvel, né? Tem vários imóveis, 16. 4 estados, multi-região. Então, maior parte aqui realmente em São Paulo, depois na Bahia, depois Paraná e, por fim, Rio de Janeiro. Então, aqui na lâmina dele, você consegue ver a foto dos imóveis, ver a ABL, né, que é a área bruta local, ou seja, aquele imóvel, quanto de espaço ele tem disponível para ser alugado por uma empresa. Então, eles alugam aqui na IBMEC, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Tem aqui essa Estácio em Salvador. Tem a São Judas, ali na Avenida Angélica, na Consolação, em São Paulo, tá? Que é um local assim excelente, próximo de vários metrôs, onde a movimentação acontece em São Paulo realmente. Eles têm bastante Sam's Club, como eu falei, e aí você consegue olhar, por exemplo, e ver o tamanho, o porte dos imóveis, né? Pô, olha o tamanho desse big aqui, olha o tamanho desse mercado, né? Então, por exemplo, peguei o Sam's Club aqui de Barigui, tá? Ali em Curitiba. Você pode ver que é uma região aparentemente bastante comercial, tem um parque bem grande do lado, tem muito comércio aqui em volta, tem uma Cobase. Se eu não me engano, tem algum shopping, que não sei se eu vou encontrar ele por aqui agora. Mas acho que aqui, ó, acho que isso aqui é um shopping de Barigui, ó, então próximo de um shopping. Geralmente é um local que aparentemente deve ter muita movimentação. Se eu abrir aqui no Google Maps a rua, você consegue ver com muito mais detalhe aqui, né, botando o endereço. E uma região, uma avenida que também deve ser bem movimentada, com passagem de carro ali em todo momento. Então você tem que atuar como se estivesse comprando um imóvel mesmo, né? Porque na prática é isso. Você tem que também ver o imóvel que você está adquirindo. E olha o porte dessa IBMEC também, né? Olha que prédio lindo, que prédio de porte extremamente bem cuidado. Também numa avenida super bem movimentada. Mas acho que já ficou claro aqui nessa análise que eu fiz que ele é multi-inquilino, multi-imóvel, multi-região, prédios muito grandes, imóveis gigantescos, bem conservados, de grande porte e aparentemente bem localizados também em regiões bem interessantes dos estados aí. Aqui também na lâmina do fundo você consegue ver qual que é a porcentagem de cada um desses imóveis sobre o valor patrimonial e sobre a receita contratada. Então, um ponto que eu acho que é interessante você ter também em mente aí no HGRU é que, apesar dele ser bem diversificado, como a gente viu em diversas regiões, inquilinos, imóveis, né, 20,5% aí, né, vamos arredondar 20%, tanto do valor patrimonial quanto da receita contratada, vem da Pernambucanas. Deixa eu até dar um zoom, porque está bem pequenininho aqui, só para não falar besteira, tá? Mas acredito que seja isso, ó. É isso mesmo, esse verde mais escuro aqui, ó, Pernambucanas SP. Então, apesar dele ser bem diversificado, ele tem aí uma boa porcentagem da sua receita, do seu valor patrimonial, proveniente aí de casas pernambucanas, tá? Sobre os contratos, né, dos imóveis, é importante que eles sejam atípicos, ou seja, de longuíssimo prazo, porque isso dá segurança também para você, cotista, de que aqueles contratos, aqueles aluguéis estão ali com uma previsão de serem pagos, uma previsão de receita, né? E se o inquilino por acaso sair do dia para a noite, ele vai ter que pagar uma multa salgadinha ali e o investidor, o cotista e o fundo não vão ficar na mão. E olha que beleza, né? Tipicidade dos contratos aqui na lâmina também. 91% dos contratos são atípicos, só 9% arredondando que são típicos, então tem vencimento ali um pouco mais próximo. Se você abrir aqui também, ó, vencimento dos contratos sobre porcentagem da receita contratada, 100% dos contratos são para depois de 2025. Então, se você for colocar numa perspectiva de risco, né, até 2025, muito provavelmente esse fundo não vai passar por nenhum perrengue, nada muito sério, né? Um ponto aqui interessante também que é o reajuste, né? Como que esse aluguel é reajustado? 85%, a grande maioria, é reajustado pelo IPCA e a minoria, 15%, pelo IGPM. Aqui é um ponto importante, tá? Porque o IPCA nos últimos 12 meses não vem dando muito sinal de vida, mas o IGPM sim. IGPM aí que mede o índice de inflação em produtos no atacado, né? Então, principalmente indústrias e quem ali está mais próximo da produção de matéria-prima e etc. E não o consumidor final em si. E o IGPM, ele tá pegando fogo, tá? Nos últimos 12 meses, se eu não me engano, está por volta de 30% acumulado de IGPM, só que como pouquíssimo, né, da receita aqui do aluguel é reajustado pelo IGPM, então ele não está capturando essa inflação que vem acontecendo realmente no índice de atacado. Bom, chegando aqui na vacância agora, né, histórico de vacância desde o ano passado, março de 2020. E essa análise está fácil, não sei se vocês perceberam, mas se eu colocar aqui, ó, vacância física e vacância financeira, deixar só as duas, some o gráfico, ou seja, não tem vacância física e não tem vacância financeira. Tá? Não vou entrar no detalhe do que é vacância, mas quanto menor, melhor, principalmente se for um histórico consistente de vacância em níveis baixos. Nesse caso, o fundo nem vacância tem. Então, é o melhor cenário possível, só que a gente não tem dados muito históricos aqui para poder analisar. É desde março de 2021, mas ao longo desse um ano aí, a empresa não perdeu nenhum inquilino, ficou com toda a sua área bruta
locável alugada ali para alguém e também recebendo ali o máximo possível que poderia pelos seus ativos, pelo seu espaço. Beleza? Então, nesse sentido, excelente também. Então, seguinte, meus caros, depois dessa análise completíssima, não acabou, vamos para a simulação de dividendos, né? Que é o que muitos acabam vindo aqui. Primeiro, você não tem que levar isso ao pé da letra, é só uma expectativa. Eu estou utilizando aqui 6,6% de dividend yield dos últimos 12 meses aí, tá? Você pode usar uma média dos últimos anos, você pode projetar um dividend yield para o futuro. Eu estou usando para facilitar dos últimos 12 meses. Então, se você investir R$1.000 em HGRU11, quanto que você ganha de renda passiva, né? De dividendos, de aluguel ali pingando na sua continha? Com R$1.000 investido a um yield de 6,6% ao ano, você tem um retorno aí de R$66 ao ano, o que dá R$5,5 ao mês aí de dividendos correndo na sua conta. Se você investir R$10.000, são R$660 ao ano e 55 ao mês. R$25.000 investidos dá 1.650 ao ano e 137,50 ao mês. Já começa a ficar um pouquinho mais interessante. R$50.000 investidos, 3.300 ao ano, o que dá 275 ao mês. E agora o melhor dos casos, né? Mas eu espero que você não vá colocar todo o seu dinheiro em HGRU, a não ser que você tenha 10 milhões de patrimônio. E aí, beleza, R$100.000 seja um pedacinho do seu patrimônio. R$100.000 investido, R$6.600 ao ano, que dá 550 ao mês, já é metade do salário mínimo ali, só de renda passiva pingando todos os meses. Tá? Então essa foi a simulação usando 6% de yield, 6,6 aí, né, arredondando. E para finalizar, para a gente fechar esse ciclo aí dessa análise completíssima de HGRU11, o template final que eu vou, num passo de mágica, botar na tela aqui agora, ó. Estou colocando basicamente os principais pontos que eu considero uma análise de um fundo e eu classifico em ruim, bom ou ótimo, para simplificar bastante. Você pode aumentar essa escala, você pode colocar péssimo, excelente, enfim. Para mim todos são ótimos, então eu coloco o quadrinho verde ali em todos esses pontos. O único ponto de atenção é que no caso ali de AAA, né, apesar de bastante diversificado, uma alta porcentagem é proveniente das casas pernambucanas, como a gente viu ao decorrer do fundo. No histórico de vacância, é um excelente histórico, ou seja, a vacância sempre esteve zerada, como a gente viu também, só que o fundo é muito recente, né? Ele estreou em 2018, então o histórico não é tão grande assim para a gente poder ter aquela super segurança de que o fundo vai manter esse histórico de vacância para sempre. E sobre o cenário macro, como a gente vê um pouquinho mais, 70% do fundo está em varejo alimentício. Agora, o ponto de atenção vai para os imóveis educacionais, né? Não que eles vão deixar de existir, sempre vai existir ensino físico, mas a gente sabe que está se movimentando muito forte para cursos online. O setor educacional não tenha tanta necessidade no futuro de ter vários prédios ou terrenos gigantescos ali para ter as suas aulas. Pode ter uma movimentação mais forte para o digital no setor educacional e é um ponto de atenção aí, já que representa praticamente 25%, 28%, algo em torno disso aí, do HGRU. E já deixa o seu gostei para dar aquela força, se inscreve no canal, ativa as notificações, que eu vou trazer um monte de análise completa assim de fundos imobiliários, falo de ações também, de economia, e você me dá o gostei para retribuir aqui e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Ativa o sininho, as notificações para não perder e comenta aqui qual fundo que você quer que eu analise na sequência. Fechadíssimo, tamo junto, até a próxima e tchau!